A paz do Senhor. Vamos fazer uma leitura na palavra do Senhor, a Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 10, versículo 16 e 17. 1 Coríntios, capítulo 10, 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão no sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participam do mesmo pão. Repetindo o versículo 17, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Meus irmãos, nós nos reunimos nesta noite aqui para celebrarmos a ceia do Senhor. A nossa igreja tem por costume, uma vez por mês, se reúne para celebrar esta ordenança do Senhor. E no segundo domingo do mês, nas nossas congregações. E hoje nós estamos aqui para participar desta ordenança. E nós queremos fazer algumas considerações sobre a ceia do Senhor. A primeira consideração, que a ceia do Senhor, como nós já falamos, é uma das ordenanças do Senhor Jesus Cristo. O cristianismo verdadeiro não é uma religião de muitas liturgias, mas existem duas liturgias que a igreja deve manter, que é a ceia do Senhor e o batismo nas águas. Cada igreja tem a sua liturgia, o seu modo de conduzir o culto, a sua arquitetura. Umas são mais tradicionais, umas mais modernas, e isto é indiferente para nós, a maneira de dirigir o culto. Mas essas duas ordenanças, elas não podem ser modificadas. A ceia do Senhor e o batismo nas águas. Como já disse, são ordenanças, e ordenanças são ordens. Então, foram duas ordens que o Senhor Jesus determinou para a sua igreja: o batismo nas águas e a ceia do Senhor. E como nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador e nosso Senhor, então Ele é o soberano, Ele é o Senhor e nós somos criaturas, e se Ele ordenou, nós então temos que cumprir esta ordenança. O verdadeiro cristão não pode deixar de participar da ceia do Senhor. Quando ele não participa da ceia do Senhor, ele então está em desobediência, porque não está cumprindo esta ordenança. Portanto, a ceia é uma ordenança do Senhor. Algumas igrejas acham, principalmente aquelas igrejas, entre aspas, ditas reformadas, elas utilizam uma outra expressão. Dizem que a ceia do Senhor é um sacramento. Nós não aceitamos e entendemos isto como sendo uma heresia, dizer que a ceia do Senhor é um sacramento, porque o sacramento é algo exterior que nos proporciona um benefício interior. Então, tem pessoas que não têm um entendimento exato da ceia do Senhor, e eles entendem que isto é um sacramento, que este cálice, que este pão, depois que nós oramos, ele vira algo santo, como se fosse um ídolo. Ontem alguém me perguntou, e nós respondemos pela Bíblia,
O que é que nós vamos fazer quando terminarmos aqui a nossa ceia? E estes cálices agora são um kit. Será que eu posso misturar este cálice com outro cálice? Porque vem numa caixa, né? Mas eles foram consagrados. Então as pessoas têm essa ideia de que nós consagramos o pão, que nós consagramos o cálice de uma tal maneira que ele fica uma coisa santa, que quando eu pego aquilo, eu recebo uma bênção, porque eu peguei o pão ou o cálice. Isto é um entendimento errado, isto aqui é simbólico. Nós apresentamos ao Senhor o pão e o cálice. Isso aqui é uma ceia, é uma refeição. Quando o irmão vai fazer a sua refeição na sua casa, tem lá o seu macarrão, a sua lasanha, o irmão ora, o irmão abençoa aquilo ali. Se o irmão não comeu tudo, não tem problema, aquilo não é santo. Assim como nós oramos e abençoamos, pedimos a bênção do Senhor sobre a nossa refeição, nós também, já que vamos participar do pão e do cálice, nós então abençoamos, pedimos a bênção do Senhor. Tanto que quando o Senhor Jesus instituiu a ceia, diz que ele dando graças, ele deu graças. Então o fato de nós orarmos aqui, precisamos ter muito cuidado. Quando usamos o termo consagrado ao Senhor, precisamos entender o que é essa expressão. Ele foi separado para aquele momento, mas não tem nada de especial. Alguém pode até dizer, mas eu ao pegar no pão, eu posso ser curado. Não, ao pegar no pão, não tem nada para ser curado. Você pegar o cálice, não tem nada para ser curado. Você pode até ser curado naquele momento, mas não porque você pegou no cálice ou você pegou no pão. Jesus pode te curar em qualquer momento. Então, isto é uma ordenança. Isto aqui não é um sacramento. Então, nós fazemos com muita reverência, porque é a mesa do Senhor, mas terminado isso aqui, o pão continua pão, o cálice continua cálice. Não vamos menosprezar, distribuir, vamos guardar para uma próxima ceia. Um outro conceito que alguns irmãos têm errado acerca da ceia do Senhor, que ela tem que ser necessariamente tomada todos os meses. Se ele não tomar a ceia, ele fica apavorado, fica ligando aqui para a igreja. Hoje mesmo, antes de vir aqui para a ceia, um determinado irmão ligou para mim, se eu poderia levar a ceia na casa dele. E eu indaguei o motivo que ele não viria na igreja. E eu fui categórico, não vou levar a sua ceia, porque o motivo apresentado não justifica para isso. Então a ceia do Senhor não tem a necessidade, a obrigação de ser algo todos os meses. Nós aqui fazemos todos os meses, mas tem igrejas que celebram uma vez por ano, 3 meses, porque o apóstolo Paulo diz todas as vezes. Podemos participar hoje, amanhã de manhã, à noite, daqui 1 mês, daqui 3 meses, não tem problema. Nós tivemos aqui, por exemplo, a questão da pandemia. Ficamos, me parece, 5 meses, nós não ministramos a ceia do Senhor. E alguns irmãos ficaram apavorados, foram para outra igreja, de conceitos totalmente contrários ao nosso, porque ele tinha que tomar a ceia do Senhor. Lógico que é bom tomar a ceia do Senhor, mas precisamos então ter esse entendimento. Se der para eu participar, amém. Se não deu para eu participar, não deixei de ser crente, não vou para o inferno. Às vezes o irmão está no hospital e liga apavorado para nós, ou você vai levar a ceia, ou ele vai morrer e vai para o inferno. Então não tem essa urgência. Nós nos alegramos em estarmos na mesa do Senhor, mas não deu para participar, participa na próxima. Agora, em caso da pessoa estar doente, enferma, impossibilitada de vir à casa do Senhor, os pastores da igreja, os presbíteros, nós vamos levar. Esses meses aqui, nós começamos a ceia aqui na nossa igreja, nós levamos a ceia.
para a irmã Silmara e para outras irmãs aqui da igreja, que por motivo de doença não pode comparecer. Então a igreja tem obreiros, tem obreiro aqui que fica de plantão de segunda a sexta-feira, e às vezes aos sábados, para nós levarmos a ceia. Em caso extremos de enfermidade, nós vamos levar a ceia. O diácono pode ministrar a ceia? Não, diácono não pode ministrar ceia. O diácono, ele leva a ceia. De preferência, não deve o diácono levar, de preferência um presbítero da igreja, ou então um pastor. Em caso extremo, nós oramos, nós apresentamos aqui, e eu peço para o irmão Ricardo, como tem feito algumas vezes, quando eu estou possibilitado, dele levar a ceia, mas não ministrar, porque nós não podemos agir dessa maneira. Uma outra coisa, eu posso fazer a minha ceia individual? Nunca. Isto é errado. E nós temos visto, e eu fico assim, estarrecido de ver pessoas da igreja, embora alguns não estão nem mais frequentando a igreja, mas estão no rol de membros da nossa igreja. Desde que não pediram para sair, nós entendemos que são membros. Eles fazem uma mesa na sua casa, e eles colocam lá o cálice, colocam o pão, e postam na internet, membros da nossa igreja, fazendo uma ceia individual. Isto é errado, isto é pecado. Por quê? Primeiro, somente tem ordenanças na igreja que somente as pessoas que foram consagradas podem ministrar. E a ceia do Senhor só pode ser ministrada por pastores, presbíteros e evangelistas. É assim que nós entendemos, aprendemos, e assim está na Bíblia. Como que um membro ousa a pegar um pão na sua casa, pegar ele, o cálice, e ministrar a ceia do Senhor? Ele acha que aquilo é uma ceia, não é ceia. Ainda mais quando ele ora sobre aquele elemento, ele está puxando para si uma grande responsabilidade. Por que essa agonia? Não deu para vir, você o liga para a igreja, se for um motivo justificável, nós vamos levar a ceia, ou você toma no próximo mês. Então, são orientações necessárias para a igreja. Mas nós estamos num período da graça, qualquer um pode fazer? Não, de maneira alguma. Temos que ter esse entendimento. Então, meus irmãos, precisamos ter este cuidado. Uma outra coisa, a ceia do Senhor tem que ser ministrada na casa do Senhor, na igreja. Mas o que é igreja? A minha casa é igreja? Não, a sua casa não é igreja. Tem muitas pessoas que estão dizendo por aí, a minha casa é a minha igreja. Não, a sua casa não é igreja. A igreja é o corpo de Cristo reunido. Pode se reunir neste salão de culto muito bonito, pode se reunir num casebre, pode até se reunir na garagem da sua casa, como igreja, mas a sua casa não é igreja. Você é membro da igreja. E a ceia do Senhor é um ajuntamento. Veja aqui 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, ceia do Senhor é na igreja. Mas, irmão, tem pandemia, é a hora de você mostrar fiel. Você já leu a história da igreja? Já viu quantos irmãos se recusavam a participar de ceia individual nas perseguições, mas quando eles reuniam 2, 3 irmãos, se ajuntavam como igreja, porque é uma ceia do Senhor. Mas não vamos lembrar a morte de Cristo? Vamos, mas eu posso me lembrar da morte de Cristo qualquer dia, sem ter os elementos, mas desta maneira, só na igreja, ou em caso grave, a pessoa enferma, a igreja vai na casa da pessoa. E nós não podemos abrir mão disso, irmão, não podemos. Por quê? São princípios da palavra do Senhor. Liturgia pode mudar, maneira de dirigir o culto pode mudar,
Às vezes um tem um jeito, o outro tem um jeito, não tem problema, mas estas duas ordenanças não podem ser mudadas. Precisamos então ter este cuidado. Uma outra situação perigosa é menosprezar a mesa do Senhor. Será que todas as pessoas que não estão vindo para a ceia do Senhor realmente é por causa da pandemia? Tem pessoas que nem fazem parte do grupo de risco, estão aí indo no shopping, na academia, mas quando diz que é para ir na casa do Senhor, na ceia, não posso, porque eu vou me contaminar. Já ouvi pessoas falarem isso. Depois querem que nós vamos levar a ceia, eu me recuso a levar. Por quê? Porque todos nós aqui estamos correndo risco, como corremos risco quando estamos aí fora, mas cada um sabe a sua situação. Se eu estou enfermo, se eu estou gripado. Por exemplo, a minha esposa está muito doente, está com 30% da capacidade de pulmão, está se preparando para vir agora para a ceia, e ela então teve uma crise, e eu me recuso a levar a ceia para ela. Não, você pode vir, eu pego você de carro numa quarta-feira, eu trago lá, mas eu não vou ministrar a ceia. Mas você não é o pastor, você não pode ministrar, mas se eu abrir esta exceção, eu não posso falar o que eu estou falando aqui. Eu não posso, porque eu sou o pastor, eu vou ministrar a ceia na minha casa. Não, você vai esperar, no momento em que nós pudermos, você vai estar lá juntamente com a igreja, participando da ceia do Senhor. Então, meus irmãos, nós não podemos menosprezar esta reunião, somente por um motivo muito justo, de enfermidade, uma questão séria, um problema, como por exemplo o nosso irmão Augusto me ligou agora, que o pai dele está internado. Olha, justifica porque eu não posso ir na ceia. Então está justificado. Portanto, nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor com muita responsabilidade. É um momento de comunhão da igreja, em que todos nós nos reunimos aqui, vamos relembrar a morte do Senhor, vamos nos lembrar do sacrifício que Ele fez. E outra coisa, a ceia do Senhor tem vários simbolismos, e um simbolismo também da ceia é de comunhão, de corpo de Cristo, é um pão que é partido por todos. Então existe um simbolismo de comunhão. Então não existe essa de eu particularizar a minha ceia. Isto é um perigo que aconteceu nessa pandemia. Alguns pastores fizeram assim. Tem igreja que chegou a fazer drive-thru, brincadeira. Você passa de carro na porta da igreja e vai pegando o cálice. Isso está fora da palavra do Senhor. Então a igreja, graças a Deus, é uma igreja séria, comprometida com a palavra do Senhor. Nós temos aprendido assim durante todos esses anos, e graças a Deus que nós mantemos essa mesma linha de seriedade na palavra. E eu quero dizer para os irmãos que é uma bênção pertencer à Igreja Evangélica da Paz. Por que o irmão diz isso? Porque, meus irmãos, graças a Deus, nós somos uma igreja diferenciada. Sabe por quê? Tem muitas igrejas pelo Brasil. Aqui na Baixada tem muitas igrejas. E dentro do movimento evangélico, existe aquilo que nós chamamos modismo. Nós que já estamos há muito tempo na casa do Senhor, cooperando desde pequeno, eu já vi, e os pastores mais antigos aqui já viram também, vários modismos que apareceram. A pior coisa para uma igreja é o chamado modismo. É uma onda que vem, inventa uma coisa e todo mundo vai seguindo aquela onda. E aquilo ali, daqui a pouco, vai-se embora, se acaba, vem outra onda. Teve a onda do cai-cai, teve a onda do dente de ouro, teve a onda do G12, teve a onda do M12, tudo onda que foi e acabou. Mas existem igrejas maduras, e graças a Deus, existe aqui na Baixada Santista igrejas assim, sadias doutrinariamente, igrejas batistas sérias, igrejas presbiterianas, igrejas que
prezam pela palavra. Tem igrejas sérias. E a nossa igreja, graças a Deus, faz parte desse rol de igrejas sérias, de igrejas comprometidas com a palavra, de igreja que ora, que evangeliza, que tem amor à palavra, que não se deixa levar por esses movimentos. Por quê? Nós somos ensinados. Então, nesta época de pandemia, você vai pelas essas lives, ver cada coisa. E eu digo para os irmãos, as lives estão acabando com as igrejas. Não digo lives sérias como a nossa, mas você encontra de tudo aí nessas lives. E você acha que o capim do vizinho é mais verde, e vai lá e aprende aqui, e aprende lá, e esquece o que você aprendeu aqui. Então, graças a Deus, que somos uma igreja diferenciada da maioria. Participamos daquelas igrejas sérias, comprometidas com a palavra do Senhor. E nós não abrimos mão da palavra do Senhor. É verdade que os tempos modificam, as coisas modificam, não somos ignorantes, não entendermos a situação, e Deus abençoe e vamos trabalhando. Mas princípios da palavra do Senhor, nós não podemos abrir mão. E assim o Senhor estará sempre nos abençoando. Então vamos participar com alegria, com satisfação da mesa do Senhor. Amém.